O Brasil correndo atrás dos negócios da China. O presidente Lula esteve recentemente na China, tratando de investimentos para o Brasil com os chineses. Me parece que agora a bola da vez é a China. Mas nessa viagem, eu não sei se ele disse lá na China ou disse aqui no Brasil, que ele não consegue dormir à noite. Por que pensando, né? Por que o Brasil ou as nações têm que negociar em dólar? Por que não negociam nos seus próprias próprias moedas? Ele queria saber quem que inventou isso. Bom, como ele não lê, né, aliás, ele não gosta de economia, é bom que a sociedade entenda por que existe esse sistema. Um pouco antes do término da guerra, ou seja, quando os alemães já davam sinais de perda da guerra, da Segunda Guerra Mundial, 45 países que participaram da Segunda Guerra Mundial se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos, para discutir como seria o mundo pós-guerra. A Europa estava totalmente destruída, os Estados Unidos tinham uma participação incrível no mercado, tinha dinheiro disponível, e esses países decidiram como seria o mundo pós-guerra. A recuperação do Japão, a recuperação da Europa como um todo, a regulação do mercado, a questão do mercado monetário. Então, tudo isso foi reunido lá nos Estados Unidos, do qual o Brasil, inclusive, participou. E o presidente dessa comissão era um americano, o Dexter, que teve lá a presença do Keynes também. E um dos fatos interessantes que foi discutido nessa reunião é que foi votado essa proposta de uma moeda única. Keynes apresentou uma proposta em que esta moeda chamaria-se Bancor, ou seja, não seria atrelado ao dólar, seria uma outra moeda. Bom, essa ideia não passou pela dificuldade de como implantar um sistema em que não fosse uma moeda corrente dos países. É dessa mesma época que se cria o BIRD, que hoje é o Banco Mundial, que é o banco de recuperação, né, dos países, onde os recursos foram destinados à Europa. Criou o Fundo Monetário Internacional, que era exatamente para cuidar das finanças públicas desses países que estavam em fase de recuperação. Criou-se a Organização Internacional do Comércio, mas que só foi instalada mesmo alguns anos depois. O que, na verdade, prevaleceu foi o GATT, que foi um acordo de tarifas entre os países, exatamente para não haver, né, a depreciação do produto de uma nação que estava recuperando a sua economia. Então, tudo isso foi discutido através de uma reunião em que os países vencedores da guerra decidiram por esses sistemas. Um outro aspecto também, a questão do regime cambial. Cada país poderia adotar o seu regime cambial de acordo com a sua disponibilidade. Tanto que os países, o próprio Brasil utilizou de vários regimes cambiais, como ele usou o câmbio administrado, que é o caso da China, utilizou o câmbio flexível, utilizou o câmbio livre, né? E hoje utiliza um mesclado de um câmbio livre, flexível, mas com intervenção do Banco Central. Então, os países nessa época se prontificaram a denunciar o seu próprio regime cambial, e cada país adotaria o seu. E daí foi a recuperação da Europa, que foi muito rápida, a recuperação do Japão, que foi muito rápida, e ficou decidido também, nesta reunião de Bretton Woods, que o padrão ouro
que existiu, né, desde a época da libra esterlina, veio lá do século XIX, do final do século XIX, que cada país deveria manter manter em depósito uma onça Troy. Uma onça Troy são 35 gramas de ouro. Que depois, com a crise americana dos anos 70, essa prerrogativa deixou de existir. O interessante é o seguinte, a ideia não é absurda a ideia é impraticável, porque o que o presidente Lula está tentando levar para os países do BRIC, né, dos BRICS, é exatamente uma moeda única de transação. E cada um faria, não uma moeda única, mas que cada país, a ideia da moeda única ele quis trazer aqui para o Mercosul. Lá não, cada país vai negociar na sua própria moeda. Ora, isso é impraticável, porque se eu exporto mais para um determinado país, esse país fica com a minha moeda, e o que ele vai fazer com a moeda do meu país? Ele não compra absolutamente nada. A praticidade, por isso que existe uma moeda comum que atenda a todas as necessidades. Outra coisa, há países que só importam, não exportam. Para mim, Brasil, então como que eu vou fazer a troca no final? Quer dizer, vai ficar uma acumulação de uma moeda que eu não vou usar. Talvez criar uma moeda comum, uma outra moeda, não a própria moeda. Mas para que isso ocorra, todas as economias precisariam estarem organizadas, porque isso precisa ter um lastro, porque quando o país vai mal, como é que fica os países parceiros? Ficam com uma moeda que não tem valor. Então, é praticamente impossível criar essa ideia que ele acha que cada país deveria negociar na sua própria moeda. Isso é um absurdo, é impraticável. Um outro aspecto, cada país, a China, por exemplo, ela mexe no câmbio, ela administra o câmbio, ela tem dois câmbios, ela tem um câmbio para comprar e tem um câmbio para exportar. O Brasil só tem um. Quer dizer, falta de estudo, né? Falta de negociar, falta de conversar com as pessoas. Não é simplesmente lançar as ideias assim no ar, como se fossem ideias revolucionárias, novas. Ou seja, ele não tem assunto para isso. E uma outra coisa, nós estamos antevendo isso, que a próxima moeda a dominar o mundo vai ser a moeda chinesa. Por quê? Porque a moeda é o reflexo da economia do país. Aliás, Fernando Henrique Cardoso tem uma frase fantástica, que ele diz o seguinte: não é a moeda que representa o país, é o país que representa a moeda. Se nós temos uma moeda fraca, é porque nós somos um país fraco, economicamente, financeiramente, politicamente, porque nós não conseguimos ter uma moeda forte. Por que os Estados Unidos têm uma moeda forte? Porque é um país competente. Está em fase de descendência? Sim, como todos os ciclos econômicos do mundo. O mundo já foi dominado pela libra esterlina. Acabou na Segunda Guerra Mundial e nasce o dólar. É possível que a gente vá ter, como teve num período que a moeda japonesa era uma moeda buscada no mundo todo, e depois o Japão entrou em crise e a moeda ficou desacreditada. Hoje, a perspectiva é que o yuan, a moeda chinesa, vá prevalecer no mundo. Por quê? Porque a China está se transformando num país competente. Então, a questão da moeda é o retrato do país. Se nós temos uma moeda fraca, é porque somos um país fraco.